para você. Maria Luísa, a palavra é sua, bem-vinda mais uma vez e muito obrigada por ter aceitado mais esse convite de trabalho. Eu que agradeço. Agradeço muito essa oportunidade. Hoje eu não consegui entrar pelo computador de jeito nenhum. Acho que deve ser essa questão da chuva, né? Então, eu espero que o meu som esteja bom, estou no celular. E Tá eu mandei ótimo. Tá bom, ótimo. Então, eu enviei a palestra para a Marília, não sei se ela recebeu, não sei se vai dar para compartilhar. Sim, sim, já está ok. Pode compartilhar, Ah, Marila, por favor. que bom, que bom. Eu acho que a Conceição já introduziu a nossa questão aí, que ó, saúde é um assunto que interessa a todos nós. Não tem como, não tem como. Então, o nosso trabalho terá duas partes. A primeira, nós vamos falar da saúde atualmente, né? E a segunda parte vai ser a visão espírita da saúde. Então, o primeiro item, que é a saúde no tempo, dá para passar? Isso, a saúde no tempo. Isso, isso. Então, assim, olha, acho que a humanidade busca a questão da saúde desde sempre. Eu acho que é um assunto que sempre ocupou muito a questão da ciência, da medicina, buscando entender a questão da doença, né? Porque quando nós falamos em saúde, falamos em doença. E eu acredito que não exista ninguém que não deseja ter saúde. Acho que se houver alguém, tem algum problema. Se alguém não quer ter saúde, tem algum problema. Mas nós já tivemos, durante a evolução da ciência, da medicina, diferentes focos em relação à saúde, diferentes abordagens. Então, nós tivemos a época que a abordagem era saúde do corpo. Então, todo o foco era para que nós encontrássemos os diagnósticos, a saúde do corpo. Com o tempo, a medicina foi percebendo que não era apenas o corpo não adoecia sozinho, existiam outras causas que faziam com que o corpo adoecesse. E foi quando, né, o foco já foi centralizado na questão da mente, do emocional. Então, corpo e mente tinham uma interação e que tinham responsabilidades quando as pessoas adoeciam. Avançando um pouco mais, os estudos foram percebendo que a condição social, aliada à questão do corpo e da mente, também tinham responsabilidade, tinham origens nas causas das doenças, no adoecer. Então, nós já tivemos uma boa integração da medicina em relação a entender a questão da saúde e da doença. Mas nós brigamos até hoje com o conceito e o ideal de saúde. As nossas expectativas em relação à saúde, a nossa questão, por exemplo, da cura e do prazo. É lógico que o desejo de todos nós é obter a cura total, completa das nossas doenças. Lógico, né? Quem é que não tem esse desejo? E em curto prazo, né, de preferência, porque quando alguém fala, olha, você vai fazer um tratamento de 2 anos, a pessoa quase cai, né? 2 anos é muita coisa, mas nós temos, isso é natural, gente, não é uma crítica, é natural, né, esse nosso desejo de querer cura total a curto prazo. Né? Mas hoje em dia nós já temos uma visão modificada, né? As tendências atuais têm uma visão modificada em relação a como nós lidarmos com a saúde e a doença. Mais integrada, hoje nós temos uma integração grande, né, que é o biopsicossocial, né, para nós entendermos essa questão de saúde e adoecer. Hoje em dia, a ciência, a medicina já olha o ser humano de uma forma, na sua totalidade, já não compartilha as pessoas, né?
Não existe mais aquela questão de que ó, é só corpo, é só mente, é só social. Não, é um todo integrado. Então, é necessário analisar esse complexo humano e a sua relação com o meio ambiente também, para nós entendermos essa questão. Olha a complexidade, né, que nós estamos tratando. E nós estamos saindo daquela fase apenas curativa, né, porque o foco da medicina é curar. Já estamos saindo dessa, já saímos há algum tempo, na verdade, né, dessa tendência de cura, e já faz algum tempo que a tendência maior da medicina é a preventiva, é a medicina preventiva. Por isso que hoje nós temos tantas vacinas, né, porque vacina também é preventivo. Então, hoje, o foco da medicina é entender a saúde, entender a doença, mas ir num campo preventivo, evitar as doenças. Como nós podemos evitar as doenças? Então, a busca continua, gente, e vai continuar durante um bom tempo, entender as doenças, as causas e a cura, né? Entender o adoecer e entender o que é ser saudável. Então, a medicina continua, está buscando esse entendimento. No segundo aspecto, quando nós assim, vamos tentar entender o adoecer e as suas causas. Não é fácil, sabe? Não é fácil. É uma coisa impressionante. Hoje nós temos coisas, descobertas maravilhosas, né? Que dá uma luz enorme para nós entendermos essas questões. Por que adoecemos? Boa pergunta, né? Uma ótima pergunta, né? Continuamos em busca de resposta? Sim, sim. Mas a medicina já sabe que existem condições que levam à doença, que levam à saúde. E essas condições têm a ver com a relação que existe da pessoa com o seu corpo, que são seus hábitos. Como é que lida com o corpo? Como é que lida com a mente, com o emocional? Como é que lida com as pressões? Quando nós falamos do corpo, né, nós falamos em hábitos, a tendência das pessoas é dizer apenas assim, os abusos, né? Mas às vezes não são só os abusos, né? As faltas também provocam doenças no corpo, né? Não é só abuso, falta também. As pressões emocionais, como é que nós lidamos com as nossas autoexigências, exigência em relação a nós próprios, exigência em relação ao próximo, exigência em relação à vida, como é que nós lidamos com tudo isso? Né? E as condições sociais, como é que nós moramos, como é que nós vivemos, como é que nós nos relacionamos na sociedade. Aí entra a profissão, as amizades, a família, uma gama enorme de fatores que estão relacionados com essa questão do adoecer. Né? Então, a terapêutica, né, ainda, atualmente, da medicina, ainda continua sendo curativa e preventiva. Né? Faz uma parceria aí. Né? Porque não vamos também dizer que a medicina não busca a cura. É óbvio. Né? Mas já está entendendo, né, que o preventivo tem um papel tão ou até mais importante na questão do adoecer. Né? Então, quais são as novas tendências, né, da medicina? Né? Controlar as doenças. Nós não estamos mais na questão de eliminar as doenças, porque algumas não conseguimos. Né? Então, as novas tendências viver saudável mesmo com doença. Esquisito isso, não é? Estranho, né? Fala, epa, como assim? Né? Os desafios são imensos para nós entendermos esta questão. Né? Então, você conseguir conviver bem com uma limitação ou com uma doença. Exemplo, hipertensão, diabetes, todas essas doenças, elas são doenças crônicas, que nós iremos levar nesta encarnação. Né? Agora, como é que nós podemos viver com essa doença e viver bem, sem nós prejudicarmos a nossa vida social, profissional e de autorrealização. Então, esse é o grande desafio da medicina. Os desafios são imensos e a tendência atual é integrar conhecimentos para nós conseguirmos lidar com questão tão delicada. Por que nós dizemos que é uma questão tão delicada? Bom, eu acho que é um pouco difícil, algum de nós, né,
que não tenhamos visto o chão se abrir quando nós recebemos diagnóstico de uma doença, né? O chão se abre. Ou nós ficamos impactados quando nós estamos com problemas, vamos no médico e recebemos um diagnóstico, né? Há um tempo atrás, alguns diagnósticos as pessoas não falavam o nome da doença, falavam aquela doença, né? De tão complicado e complexo que era falar, olha, estou com câncer, por exemplo. Então, falava aquela doença. Hoje, graças a Deus, isso caiu por terra e as pessoas já lidam de frente com essas questões. Mas vamos falar a verdade, o chão se abre diante de nós quando recebemos esse diagnóstico, né? E agora o nosso grande desafio na medicina, ainda não chegamos no espiritismo, é lidar com essa questão. Eu recebi o diagnóstico e agora? Agora, aí não é só a questão do corpo, a questão emocional é fundamental para nós conseguirmos, né, passar pelo tratamento, lidar com essa questão. Então, esses são os nossos desafios, essas são as dificuldades, e eu acredito que é de todos nós. E agora nós vamos falar da visão espírita, né, da questão do adoecer, né? Qual é a diferença? Bom, a diferença é a dimensão espiritual, né? Que é toda a diferença para nós entendermos questão da saúde, do adoecer, né? Então, a doutrina espírita é claríssima, existem obras maravilhosas que tratam dessa questão. Como é que nós podemos entender a doença, né? Conceito, né? A maior parte das enfermidades tem origem no espírito. Aí fala, opa, não é nem no corpo e não é nem na mente, é no espírito. E o reflexo, as doenças refletem a postura na vida e nas relações que o espírito tem na sua vida. São várias, né, relações. Então, a primeira relação, nós já sabemos da interação espírito e corpo, né? Vamos dizer que, quando encarnados, espírito e corpo formam uma unidade, né? Que é o complexo humano, forma uma unidade. Então, o que acontece com o corpo vai refletir no espírito. Isso hoje nós já sabemos com bastante clareza. Então, se o corpo adoece, e aí, gente, talvez não dê tempo de nós entrarmos assim, por que o corpo adoece, né? Porque tem tantas razões de por que nós adoecemos fisicamente, né? Mas adoecemos, né? E o que acontece quando o corpo adoece? Abala o equilíbrio do espírito, né? É como que a gente diz, né? Vamos falar assim, o instrumento avariado, né, prejudica o desempenho do espírito, né? É como se a gente vai falar o carro, né? O motor avariado, o carro não anda. Ou melhor, o carro avariado, o condutor não consegue fazer o carro movimentar, olha, né? Então, mas não vamos olhar o corpo como apenas uma máquina, né? É uma máquina viva, é um instrumento do espírito, é fundamental, é importantíssimo, né? Então, vai afetar e vai ter consequências, né, para o espírito. E quando tem consequências para o espírito, o contato com o mundo fica alterado. Fica, né? Nós sabemos disso, né? Quando o nosso corpo adoece, meu Deus, né? Como nós ficamos deprimidos, chateados, tristes, às vezes não conseguimos trabalhar, dependendo da condição, às vezes afeta muito a nossa relação com o mundo, quando o nosso corpo está adoecido, quando ele está doente. Então, afeta a ação do espírito no mundo. Tem, inclusive, né, no capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, cuidar do corpo e do espírito. Por quê? Não é à toa essa página do Evangelho, né? Porque essa unidade, né, forma uma unidade que é fundamental para que o espírito se realize as suas tarefas no mundo. Se o corpo não está em condições, né, as atividades do espírito ficam bastante prejudicadas, né? E quando o espírito, na interação espírito e corpo, tá? Quando o espírito adoece, afeta o corpo, é quando nós chamamos das tais somatizações, né? Então, o espírito desequilibrado, o espírito doente, vai se refletir no corpo. Este desequilíbrio está refletido no corpo. Então, são as doenças orgânicas,
né? Algumas delas nós até poderíamos chamar das doenças que você procura uma causa no corpo e não encontra, né? Interessante isso, né? Então, olha também a importância, né? Então, isso é o que nós queremos mostrar, essa unidade que existe espírito e corpo. Então, o que acontece com um reflete no outro. Então, isso eu acho que é uma coisa importante para nós sabermos, né? O outro aspecto é da interação espírito e mente, né? Quando a mente adoece, o emocional adoece, as desarmonias emocionais refletem no corpo e no espírito. Aí nós já temos, né, uma interação maior, mais profunda. Então, bom, acho que eu não preciso nem dar exemplos, né? Amigos, amigas, né? Eu acho que todos nós sabemos, né? Quando nós estamos, dá um exemplozinho simplesinho, né? Quando nós estamos com uma depressão, né? Nós sabemos o que acontece, né? Com o nosso corpo, com a nossa vida, com a nossa... E todas as nossas relações ficam afetadas, é difícil, né? Não é uma coisinha simples, né? Então, abala as relações na vida, né? Nós até podemos dizer que uma boa parte das nossas relações, elas ficam comprometidas, né? E aí é claro que tem níveis de comprometimento, alguns maiores, alguns menores, mas é uma situação, é um desafio grande para nós, um desafio grande, né? E quando o espírito adoece na interação espírito e mente, né? Bom, quando o espírito adoece, o reflexo é imenso, né? Mente, corpo, social adoecem tudo junto, adoecem também. Então, às vezes, a relação com Deus fica comprometida, a relação com o outro, a relação consigo mesmo, ficam abaladas, né? Fala, por quê? Nossa, quantas vezes, né, quando nós estamos muito desequilibrados na vida, nós duvidamos até da existência de Deus, né? A nossa relação, a nossa conexão com Deus fica bastante comprometida, porque nós não estamos bem com nós próprios, nem com o corpo, nem com a mente, nem com nós espíritos. Então, a relação com o mundo fica comprometida, e o mundo, incluindo a questão da fé, a questão da confiança, a questão da relação com Deus, né? Então, fica abalada, vamos dizer, que eu falo comprometida, né? A pessoa, nós começamos a ficar um pouquinho assustados, né? Nossa, vamos falar abalados, mas eu tenho certeza que eu estou falando de coisas que todos nós já vivemos, que todos nós sabemos como que é, né? E eu acho que nós precisamos saber mesmo disso tudo para que nós consigamos lidar com essas questões. Então, para tudo isso, nós vamos falar do tratamento, depois nós vamos voltar para uma outra questão, né? Então, em relação a tudo isso, né, como é que nós podemos tratar todas essas questões? Olha, o Espiritismo, ele inclui nos tratamentos tudo que nós temos ao nosso, para todos nós, a medicina, a psicologia, né? O Espiritismo se associa a todos os conhecimentos que nós já temos da medicina e acrescenta, complementa outros tratamentos que não são atendidos pela medicina. Porque a medicina ainda está cuidando do corpo e da mente, mas não cuida do espírito, porque ainda já estão aparecendo algumas questões importantes aí em algumas universidades sobre tratamentos inovadores, né? Inclusive um deles são os passes, que o pessoal já está percebendo que tem um efeito bem interessante em processos de cura. Mas espiritismo, além de toda a medicina e a psicologia e todas as outras profissões, as outras especialidades que nos ajudam em relação a superar os nossos problemas de doença, nós temos a transfusão fluídica, os passes, eles são extremamente importantes e auxiliares na nossa renovação fluídica e que, pelo menos temporariamente, tem um efeito significativo nos nossos distúrbios. Existem reuniões próprias para tratamento. Nós temos a fluidoterapia,
Temos desobsessão. Aí alguém fala assim, mas desobsessão? Para tratar problema de saúde? Gente, é que nós não vamos tratar disso hoje, não temos nem condições. Mas nós já temos, né, muitos relatos de processos obsessivos que provocam doenças orgânicas e psíquicas, né? E que aí precisam de um tratamento não só medicamentoso ou psicoterápico, mas precisa de um tratamento desobsessivo para que se consiga, né, reverter o quadro. Existem muitas pesquisas interessantíssimas, né, inclusive em hospitais psiquiátricos, em que um grupo de pessoas ligadas ao espiritismo fizeram umas pesquisas, e dessas pesquisas, olha, pasmem, 70% dos casos eram processos obsessivos em pacientes psiquiátricos. Né? Então, hoje nós já temos, né, com o conhecimento espírita, muito conhecimento de doenças orgânicas, inclusive, gente, não são só apenas psíquicas, né? Orgânicas e psíquicas, resultado de processos obsessivos. Então, olha como é importante isso, né? E esclarecimento em relação ao processo, né? Nesse processo de doença. Nós temos as cirurgias espirituais, né? Quando eu fui lá no NEAL, no presencial, né? Nossa, nós estamos ali ao lado, né, de um mini pronto-socorro, né? Que fazem intervenções excepcionais, é uma coisa fabulosa que nós vemos ali. Então, a possibilidade das cirurgias espirituais nos auxiliando a superar as nossas doenças, né? Eu até gostaria de mostrar aqui, não sei se vai dar para mostrar, né? Será que dá para ver? Deixa eu ver. Esse livro é bem interessante, é Medicina do Além, mas é muito bom esse livro, é do Fábio Dionisi. É interessantíssimo esse livro, porque ele trata de tudo isso que eu estou falando de uma maneira muito profunda. E ele mostra algumas intervenções das equipes espirituais para auxiliar nos processos de cura. Mas são, assim, realmente, são relatos que vale a pena nós darmos uma olhadinha, sabe? Porque não só olhar, perceber, mas nós termos a certeza absoluta que as equipes espirituais intervêm a nosso favor quando nós buscamos a cura, né? Mas são relatos excepcionais e importante para nós, para fortalecermos a nossa fé mesmo, a nossa esperança, né? Então, agora, com tudo isso, existe uma questão que é fundamental, né? É importante que nós façamos esforços no sentido da mudança de visão de vida. Porque quando nós estamos falando de tratamento, tem uma questão que é fundamental nos tratamentos, né, espirituais. Nós precisamos cuidar do pensamento e do sentimento. Porque é o pensamento o grande motor. Os sentimentos são os grandes motores que provocam equilíbrio e desequilíbrio, né? Então, essa busca pelo autoconhecimento, essa busca por entendermos a nós próprios é fundamental nos processos de cura. E a doutrina espírita traz uma questão que difícil, sabe? Difícil para nós entendermos, né? Isso é muito claro. A doutrina espírita diz: a doença, ela funciona como um processo de cura. Nossa, é difícil nós entendermos isso, né? Nós entendemos que a doença não é alguma coisa para nós eliminarmos, né? Mas é algo para nós entendermos o sentido da doença na nossa vida e entendê-la como um processo, começo de um processo de cura. Aí nós vamos ter uma visão diferente, de que a gente não elimina a doença, né? Nós precisamos conquistar a saúde, e a doença faz parte destas conquistas, né? Então, o que a doença faz na nossa vida? Além de trazer, vou falar a verdade, né? Traz dor, traz sofrimento, traz, claro que traz, né? Mas é uma oportunidade de reavaliar a vida.
Quem é que, num processo de doença, não passou a refletir sobre a sua própria vida? Refletir sobre as suas atitudes, os seus valores, a postura na vida. É uma grande oportunidade. A nossa relação com o próximo, como é que está? O que está acontecendo? Eu exijo demais do outro? Eu vejo só os defeitos do outro? Eu acho que o outro é para me servir? Como é que eu me relaciono com o outro? A nossa relação com nós próprios, como é que eu me vejo? O que eu quero de mim? O que eu exijo de mim que não tem condições, que não é possível? Sabe? Será que eu estou me vendo, me entendendo, me conhecendo, sabendo como lidar comigo mesmo? Sabe, gente, às vezes nós não sabemos lidar com nós próprios. Nós temos que aprender a lidar com nós próprios. E a nossa relação com Deus, que tem a ver com como é que está a nossa espiritualidade? Como é que está a nossa vida espiritual? Ela está fazendo parte da nossa vida no dia a dia? Está incluída? Faz parte? Estou buscando sentido espiritual para a vida? Isso é fundamental. Então, é uma grande oportunidade quando nós adoecemos. E a outra questão também é entender o sentido e o significado. Gente, é maior do que nós imaginamos. Maior. Então, às vezes, nós lutamos com uma doença. E a questão não é nós lutarmos com ela. Olha, é incrível que pareça, sabe? Nós precisamos abraçar a doença e entendê-la. Assim, o que ela está trazendo na minha vida? O que eu preciso mudar? O que eu não estou vendo e que ela está me mostrando? Então, ela pode nos auxiliar a uma transformação interior. Outra coisa interessante que a doença pode fazer, ou nossa ou do nosso familiar, estreitar os laços afetivos familiares. Quantas vezes as pessoas se reúnem ou se reencontram ou refazem laços afetivos porque tem um doente? Muda às vezes, modifica a relação familiar. E mais interessante, viu? Toca na nossa sensibilidade. Nós até conseguimos olhar aquele que é inimigo, oh, meu Deus do céu, está sofrendo. Acho que não é tão inimigo meu. Puxa, não é assim uma pessoa tão chata, né? Exemplo. Nós conseguimos até olhar com compaixão. Isso é importante, para nós ou para o outro. E, fundamental, refletir sobre a vida espiritual. Nossa, é um grande momento. Então, existe aí um convite especial que a doença nos faz. Reflexão sobre a vida. Mas não é a vida, essa vida. É a vida do espírito. Vida do espírito. Então, cura e saúde são conquistas. Acho que vale a pena só acrescentar uma coisinha, viu? Que acho que eu esqueci, mas eu vou acrescentar. Vale a pena também nós entendermos, sabe, que nós estamos morando num mundo em que a sua característica é situações que nos fazem adoecer, pela nossa condição evolutiva. Então, o adoecer também tem a ver com a nossa condição evolutiva. Nós lemos, assim, no Livro dos Espíritos, ou no próprio Evangelho, que os mundos superiores, quando nós conquistamos os mundos superiores, as doenças quase já não são necessárias, porque não tem mais a função, a doença não tem mais essa função que tem aqui no mundo em que nós vivemos. Então, nós temos um mundo que tem muitas situações que, sim, provocam o nosso adoecer, mas faz parte da nossa condição evolutiva e do nosso mundo, do nosso planeta. Então, grande questão, saber lidar com doenças, entendendo como uma reeducação e equilíbrio do espírito. Gente, quando o corpo adoece, ou a mente adoece, o espírito está começando o seu processo de reequilíbrio. Está se curando devagarinho. Porque quando o espírito consegue passar o desequilíbrio para o corpo e para a mente, as possibilidades
são maiores de ir conquistando as curas. Olha como a importância, né, que nós temos. É como se fosse, sabe, a purificação do espírito. Eu não gosto muito da palavra purificação. O pessoal às vezes tem assim uns equívocos, então essa questão de purificação, mas é como se fosse um filtro, sabe? O corpo e a mente funcionam como um filtro que vai tirando o desequilíbrio do espírito, né? Que vai eliminando devagarinho, né? E reflexo das nossas condições evolutivas. E a grande conquista nossa é despertar o sentido espiritual, né? É uma busca interna para nós revermos todas as nossas relações, mas as relações com a vida, não é só, é com nós próprios, é com a vida. Aí é o momento de nós conseguirmos realmente ampliar a visão de vida. Nós olharmos, nós espíritos, não esta vida, mas uma trajetória, né, que está vindo há muito tempo. E quantas vezes nós nascemos com algumas doenças que é o que as pessoas chamam de hereditárias, mas que não são nada mais do que reflexos de desequilíbrios em existências anteriores e que vêm conosco, né, para serem curadas, para serem tratadas, e nós conseguirmos lidar e superar tudo isso, né? Então, se a origem de quase todas as enfermidades está no espírito, a cura também, né? Então, vamos em busca dessa cura. Vamos nos informar, vamos buscar o nosso entendimento, vamos buscar a nós próprios nessa relação toda. E, quando a doença bater a nossa porta, ou com nós próprios, ou com os nossos familiares, vamos buscar entender o sentido, o significado e o que é necessário nós mudarmos em nós próprios. Acho que era isso que eu tinha para trazer. Eu agradeço muito. O assunto é apaixonante, o assunto é muito amplo, né? Eu acho que é um assunto que toca a todos nós. Mas eu agradeço a oportunidade e até uma próxima oportunidade, né? De estarmos aqui. É sempre um grande prazer estar aqui. Obrigada.